Bom dia. Bom dia, Qual é o seu nome? João Batista Fortuna. E que idade tem, seu João? Senhor, Quantos anos tem? eu estou completando 79 agora, no dia 24 desse mês, dia 24 de junho. Nasceu aonde? Nasci no estado do Ceará, no distrito de Timônia, município de Granja. Aham. E viveu lá até quando? Hã? Até quando viveu lá? Eu saí da casa dos meus pais muito cedo, eu tinha poucos anos de idade. Eu saí fugido. Por quê? Houve um pequeno problema lá, e nós éramos muitos irmãos, mas eu convidei os meus irmãos para nós ajeitar a situação do cara, sabe? O cara andava perseguindo uma irmã nossa, já mocinha, ele casado, sabe? E ele atacou a nossa irmã atrás da igreja, entre a igreja e a casa rural que estava havendo uma festa lá, sabe? Ele aproveitou que ela tinha ido lá olhar a festa, quando ela saiu para vir embora para casa, ele acompanhou, chegou lá atrás da igreja, ele agrediu ela, sabe? Ou melhor, estuprou ela. Quando eu cheguei em casa, encontrei ela chorando e contando a história para meus irmãos, meu pai, minha mãe. Eu convidei meus irmãos para nós procurar o cara, para nós ajeitar a vida dele, né? Meus irmãos não quiseram. Eu me determinei a fazer a coisa sozinho. Aí planejei dar um jeito nele. Ele morava fora do Pitbull, da minha terra natal, sabe? Assim, uns 4 quilômetros, sabe? Mas quase todo dia ele vinha para ir Pitbull a cavalo, sabe? Aí eu peguei uma arma do meu pai, uma espingarda, e esperei ele vir da casa dele, atravessar o rio. Na hora que o cavalo começou a entrar no rio, eu atirei nele. De lá mesmo eu larguei a arma lá e me mandei no mundo, de pé, lá do meu lugar, até Parnaíba, no Piauí, de pé. Levei 5 dias caminhando. Comia, eu chegava na casa dos outros pedindo um pouco de comida para comer, que eu não tinha comida e nem tinha dinheiro. Aí enfrentei o mundo. Quando eu atingi a maioridade, eu fui passeando na minha terra. Cheguei lá, as autoridades me procuraram, falaram que, como tinha sido na situação que eu fiz, eu não ia ser preso, eu tinha sido indultado, sabe? E passei uns dias em casa e depois voltei para Parnaíba. Nesse entremeio, em 1958, 59, 60, a construtora Mendes Júnior pegou a construção da hidrelétrica Boa Esperança, que fica entre o Piauí e o Maranhão, sabe? Aí eu me virei para arranjar minha documentação, para quando ela chegasse lá, eu ser contratado, sabe? E deu tudo certo, graças a Deus eu tirei documento, tirei a dispensa do exército, naquela época era obrigado a gente, se queria ter um bom emprego, tinha que ter o certificado de reservista, sabe? Resultado que eu fui transferido por diversas obras pela Mendes Júnior, até quando eu fui transferido para cá, para o Amapá, na abertura dessa estrada perimetral nossa só foi começado, não foi terminado, porque faltou dinheiro, a Mendes Júnior abandonou o serviço porque não estava recebendo as faturas, sabe? Eu cheguei aqui na Pedra Branca, primeiro eu passei uns dias no Porto Grande, sabe? Que a estrada ali, a Mendes Júnior começou construída de Macapá para Porto Grande, sabe? E quando eu estava no Porto Grande, eu dei um jeito de
mandar dinheiro para minha família. Vieram diversos irmãos, minhas irmãs. Tinha uma irmã minha que só via mandando carta para mim, pedindo. Naquele tempo não tinha telefone, sabe? Era carta, passava telegrama quando tinha mais achava. Resultado que, com pouco tempo que eu passei no Porto Grande, lá já tinha puxado quase a metade da minha família aí para o Porto Grande. Aí a Mendes Júnior passou o acampamento dela aqui para Pedra Branca, lá para Água Fria. Quem começou a Água Fria foi a Mendes Júnior. Ela construiu diversas casas lá, para a morada dos funcionários, inclusive eu fui arranjado lá. Quando eu cheguei aqui na Pedra Branca, não existia Pedra Branca. Pedra Branca era uma casa aqui, outra lá, outra lá. Naquela época o transporte para Macapá era feito através do trem. Naquele tempo a Icome estava no auge. Todo dia descia trem cheio de manganês para Macapá, para Santana, para embarcar. Resultado que eu comecei, eu vi a Pedra Branca crescer. Com a vinda da Mendes Júnior para cá, veio muitas famílias do Nordeste para cá, principalmente do Maranhão, sabe? Aí foi aparecendo uma casinha aqui, outra lá, quando formou-se um povoado, as autoridades de Macapá constituíram isso aqui de um distrito, deixou a critério nosso nomear os agentes distritais. A ideia das diretrizes de como seria feita a formalidade seria feita através de eleição, de voto. Eu fui agente distrital 2 vezes aqui, quanto ali era só o povoado. Quando foi em 92, eu vim para cá em 73, sabe? Quando foi em 92, já estava um povoado grande, sabe? Aí o território federal do Amapá passou para o Estado. Logo imediatamente, a Pedra Branca passou a município. Primeira eleição, eu me candidatei a vereador, ganhei, sabe? Eu fui vereador aqui por 2 vezes. Mas devido à sujeira que eu vi lá dentro da Câmara, sabe? Entre os vereadores, eu abandonei a política. Mas todo mundo queria até que eu me candidatasse a prefeito. Resultado, padre, é que eu fiquei aqui até hoje. Pedra Branca já está desse tamanho. Quando eu cheguei aqui, predominava a economia do lugar, garimpo. Eu também passei a ser garimpeiro. Ganhei muito dinheiro, montei um boteco, vendia mercadoria, suprimento para os garimpeiros, meus amigos, eles me pagavam com ouro. Ganhei muito dinheiro, eu tinha muito dinheiro, mas também eu era muito irresponsável. Bebia, só vivia enrolado, sabe? Resultado que me casei com uma cearense, uma parente minha distante. Isso em 50, não estou enganado, parece que foi em 79, 80, uma coisa assim. Não sei se o senhor talvez não conheça, mas já ouviu falar. Maria da Penha. Conheço. Sou casado com ela na igreja, sabe? Nós temos 2 filhas. A Rosileide e a Ana Paula. A Ana Paula mora bem aqui. A minha filha com a Dona Penha. Mas eu era tão sem vergonha, irresponsável, que ela não aguentou viver comigo mais muito tempo, me largou. Aí eu me juntei com essa mulher, eu estou lá morando na casa dela, isso em 1980. Vivi com ela 30 anos. Em 2010, nós nos separamos. Também porque eu não valia nada, só vivia enrolado, só vivia com a cara cheia, brigando com ela. Ela me deixou. Eu parei um dia, padre, para pensar. Botei meu pensamento em Jesus.
Falei para ele se ele me ajudasse a deixar os vícios que eu tinha, que eu fumava, bebia, jogava. Eu fazia tudo. Tudo que não presta. Eu ia dedicar o resto da minha vida a Jesus. Ele me ajudasse a deixar os meus vícios. Então, resultado, padre, que eu deixei, graças a Deus. Mas nessas alturas eu já tinha gastado tudo que eu tinha ganhado nos garimpos, nos outros. Eu tanto gastava comigo como gastava com os outros. Era mão aberta. Aí quando foi em 2014, eu morava em casa sozinho, sabe? Eu tinha 2 filhas, mas elas eram convidadas para morar lá, mas não queria morar, eu queria morar só mesmo. Eu comia só aquelas... Eu mesmo cozinhava minha comida, eu mesmo ajeitava minha comida. Nunca comi de direito, sabe? Esta mulher que eu tinha sido, viveu 30 anos comigo, falou para mim que se eu desse o material, ela fazia o almoço e a janta para mim. Não precisa se preocupar com isso. E assim foi feito, sabe? Comecei a dar dinheiro, um dinheiro para ela, e ela fazia meu almoço, minha janta. Peguei um emprego na prefeitura. De 92, assim que criaram o município, até 2022. A prefeitura me dispensou em 2022 porque eu estava tendo uma despesa muito grande com meu filho no Paraguai, fazendo medicina, sabe? E eu estava recebendo sempre trabalhar. Eles mandaram eu parar, só foi eles inauguraram essa água que tem hoje, da Saep, sabe? A prefeita na época era a dona Bete Pelaes, o primeiro mandato dela. Ela falou para mim, quando ela foi declarada reeleita para o segundo mandato, no dia da apuração que ela foi declarada prefeita, ela eleita, ela me chamou e disse que eu não ia mais trabalhar até o fim do mandato dela, eu ia ficar recebendo. A prefeitura não pôde me aposentar porque ela não recolhe o INSS, nem dá dos estatutários, quanto mais eu que era um prestador de serviço. Dessas alturas, a Benedita começou a cozinhar para mim, lavar minha roupa, fazer tudo. E ela me pediu que eu desse um jeito, deixe sempre eu trabalhar na água, né? Era tudo, abatia as casas com um sistema de água isolado, sabe? Eu é quem cuidar disso. Benedita passou uns tempos fora, quando voltou vinha junto com um cidadão mais velho do que ela. Aí se ofereceu para cuidar das minhas coisas. Resultado que eu passei a morar com ela, dentro da casa, ainda hoje eu moro com ela. Todo mundo se admira de eu ter sido um marido dela por 30 anos e viver morando com ela hoje, ela é casada, sabe? Eu ainda vivo com... Quando ela veio, ela me convidou para voltar a comer na casa dela, eu convidei o marido dela para trabalhar comigo na água. Os primeiros 2 anos, 13 e 14, quem pagava o salário dele era eu, pagava do meu salário, que eu ganhava relativamente bem da prefeitura. Nesse tempo, o gestor daqui, o prefeito, era o Gemac. Aí, resultado que depois que ele trabalhou 2 anos, foi 3, recebendo meu pagamento, eu consegui contratar ele na prefeitura. Até hoje ele ainda está na prefeitura. E eu continuo morando na casa da minha ex-mulher. E eu tive muita sorte, padre. Ela me trata tão bem que as minhas filhas casadas me convidam para morar com elas. Eu não vou. Porque eu sei que minhas filhas não vão ter que cuidar de mim como ela cuida. Assim é a minha história. É a Pedra Branca cresceu, está do jeito que está, que você está vendo. E o que é que você lembra da igreja, da capela, quando você chegou? Como?
Aqui a igreja de São Pedro, como é que era? Eu frequentava a igreja. Hum. No começo, assim que foi construído uma igreja, na igreja não era aí, era, se eu não estou enganado, era onde é esse galpão, sabe? A igreja onde é o galpão agora. É. O padre vinha da Serra do Navio celebrar a missa aqui. Depois, quando a comunidade se juntou, começou a construir a igreja, e aí o padre passou a morar, veio um padre para morar aqui, foi mandado pela Itália, sabe? E até hoje tem a residência padre aqui. Lembra da festa de São Pedro? Sempre tem festa de São Pedro. E como é que era antigamente, lembra? Olha, era muito bem frequentada a festa, sabe? Tinha bingo. Eu doava, naquele tempo eu ganhava bem, sabe? Eu doava, sempre meu presente era uma bicicleta, era uma coisa e outra, assim, sabe? Além do leilão, no dia da última noite de festa, tinha o bingo, sabe? Era muito animado, padre. Muito animado, mas naquela época, a Pedra Branca não tinha tanto crente como tem agora, sabe? Naquela época, 75% da população era católica, sabe? Hoje, 75% é de crente, só tem 25% católico. Lembra do tempo em que a festa tinha mastro? Como é que era do mastro? Nós falávamos naquele tempo de levante da bandeira. Eu mastro com a bandeira. E o que é que tinha no mastro com a bandeira? O mastro era só a bandeira. E a partir da hora da noite que tinha o levante da bandeira, começava a festa. Tá. Era 10 noites de festa, 10 dias de festa. 10 dias de festa. É. Quer dizer que o mastro não tinha fruta, não? Sabe que, se eu não estou enganado, parece que tinha, viu? A comunidade botava fruta lá. E depois roubava o mastro ou... Quando terminava a igreja, terminava a festa, tirava o mastro, tirava a bandeira. Lembra de algum padre que passou aqui? O nome de algum padre mais antigo? Padre, sou eu que estou ficando velho, estou com 80 anos já, vou passar para os 80 anos. Eu me esqueço das coisas tuas. Nós tivemos um padre, antes do senhor, que passou muitos anos aqui. E eu não me lembro do nome do Padre Paolo. O Padre Paolo. O Paolo. Eu não me lembro o nome dele. Tá bem. E como é que era a capela antiga? A primeira capela, lembra? Era pequenininha, capelinha, sem, como se diz assim, muito mexurucazinha, sabe? Só depois que passou a construir essa igreja aqui, que a coisa ficou bonita, sabe? Aqui também era morada, construir essas casas aqui para morada do padre, sabe? Tá bem. E agora o que é que você pensa da igreja? Está melhor, está bonita? Está melhor, está muito bem, sabe? Agora eu estou achando pouco a frequência, padre. Muito pouco. Antigamente a igreja era cheia de gente, nas horas das missas. Hoje tem dia que eu vejo uma missa e fico olhando, meu Deus do céu, como é que a cidade cresceu, a população aumentou e a frequência da igreja diminuiu. É verdade. Você pensa em voltar para o Ceará algum dia? Padre, eu tenho aí um negócio que eu estou esperando. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Se um dia eu receber isso, eu vou acabar com meu dia no Ceará, na minha terra natal. No tempo que nós era garimpeiro, eu era garimpeiro também, a gente trabalhou muito num lugar chamado Vila do Meio, sabe? Trabalhou muito lá o minério, além do ouro, que era bom, tinha a pedra cassiterita, que é
um minério muito rentável. E quando a primeira empresa começou a entrar, ela praticamente expulsou os garimpeiros lá de dentro. Inclusive eu tinha serviço, eu parei o serviço. Aí nós entramos com ação na justiça para ela nos indenizar. Resultado, padre, é que eu não, uns dizem uma coisa, eu não digo nada, sabe? Mas fala que a mineradora que passaram ali nessa região comprava as autoridades para não nos indenizar, sabe? Porque a nossa indenização é um bom dinheiro, sabe? Segundo os cálculos da justiça. Na justiça daqui nós ganhamos a questão. Foi avaliado nossas indenizações há muitos anos atrás em 5 milhões para cada um de nós, sabe? Mas nunca pagou. Aí a justiça daqui transferiu a causa para as mãos da Justiça Federal em Macapá. Na última empresa que entrou aí para trabalhar lá dentro, porque tem uma mina de ferro muito grande lá, sabe? Toda semana descia 2, 3 trens cheios de minério de lá. As caçambas traziam até aquele do outro lado da ponte, num campo que tinha, sabe? De lá, aí bem na beira da estrada de ferro, sabe? Aí construíram um desvio, sabe? O trem encostava lá, aí as carregadeiras carregavam as gôndolas de minério, sabe? De ser 30, 34, 36 gôndolas cheias de minério de ferro. Então, quando já estava mais ou menos na metade da exploração da mina, o Porto Santana foi para o fundo, onde embarcava o minério nos navios, sabe? Aí foi para o fundo com tudo, com todas as instalações que tinham, trapicho, tudo, guincho. Aí o serviço de exploração minéria parou. Até hoje nunca mais voltou a funcionar. Então, o resultado é que todos os anos a gente tem o pessoal da Pastoral da Terra em Macapá, o Padre Xisto, é um italiano, sabe? Ele nos convoca para a gente ir lá, para ir já junto ao Ministério Público, atualizar, como se diz assim, o requerimento nosso, sabe? Resultado é que o ano passado, já foi esse ano, não estou enganado, em janeiro, o padre veio aqui, nos convocou para uma reunião aqui na casa do professor Quinhão, lá tem um galpão. Nós se reunimos com ele lá e ele esteve falando o seguinte: olha, eu conversei com um representante de uma empresa que está querendo comprar o direito de explorar o resto da mina. E ela está batalhando para conseguir a licença ambiental. Porque essa ministra do meio ambiente, a doutora Marina, entrou, a coisa tem ficado mais difícil, sabe? Se eles conseguirem a licença, eles vão se juntar com o governo entra com a parte, eles vão entrar com outra, vão reconstruir a estrada de ferro e vão começar a trabalhar nessa mina. Aí, quando começar a trabalhar nessa mina, aí o Ministério Público falou, já para nós lá, que ou a mineradora nos indeniza, ou ele, o Ministério Público, não vai deixar de trabalhar. E nós estamos aguardando. É muito dinheiro, nós somos 9 porceiros. Hoje está avaliado em 8 milhões e um quebrado cada ano, a nossa indenização. E eu, principalmente, que eu tive como se diz assim, a luz dada por Jesus, e naquela época eu ia entrar com requerimento da área, sabe?
Só foi a mineradora parar de trabalhar por causa do povo que não tinha como embarcar. Eu entrei com requerimento, cadastrei ela no CAR, Secretaria de Meio Ambiente, Cadastro Ambiental Rural, tem um cadastro. Cadastrei ela na Receita Federal, pago ITR, que é o Imposto Territorial Rural, todos os anos. Já está com muitos anos esse negócio, sabe? Então, quando eu questionava o direito de posse junto à justiça, era só de 50 hectares. Eu requeri 100. Então é aquele negócio, nós estamos aguardando, qualquer hora se conceder a licença. Segundo o senador Rodolfo Rodrigues falou para nós, que ele está batalhando para conseguir a licença para a Petrobras explorar o petróleo lá no mais do Rio Amazonas, nas proximidades de Macapá. Se a ministra Marina liberar a licença para essa exploração do petróleo, vai ter que liberar a licença para a exploração da mina, sabe? E a gente está aguardando. Se sair, eu fiz uma promessa para Jesus que se sair eu vou embora para minha terra natal. Meus filhos já estão tudo casados, tudo formado. As minhas 3 filhas que eu tenho, 2 com a Penha, são professora formada. Os 2 que eu tenho com a Benedita, que é a Cléuma mora em Macapá, professora também formada. E o meu filho terminou a medicina esse ano no Paraguai. Está aí correndo atrás de revalidar o diploma para poder começar a trabalhar como médico. Ele está aí com nós. Está aqui? Não, meu filho, Cléo. É o único filho homem que eu tenho. Agora é médico. Tá bem. Obrigado. Estou às suas ordens, padre. Tá certo.